Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu trouxe uma história que é simplesmente surreal. Vocês não têm noção do que é a força da natureza e a teimosia humana até conhecerem a história desse livro, A Incrível Viagem de Shackleton, do Alfred Lansing. A gente vai mergulhar nessa aventura agora, capítulo a capítulo, parte por parte. Já adianto, preparem o casaco, porque vai dar frio só de ouvir. O Cerco do Gelo. A história começa em 1914. O explorador Ernest Shackleton tem um plano ambicioso: atravessar a Antártida a pé. Ele recruta uma tripulação bem variada para o navio Endurance, Resistência. O navio era uma fortaleza de madeira, feito para aguentar o tranco. Mas o Oceano Antártico não estava para brincadeira naquele ano. Eles descem para o sul, passando pela Geórgia do Sul, o último ponto de civilização, e entram no Mar de Weddell. O plano era desembarcar na Baía de Wassel, mas o gelo fecha o cerco. O Endurance fica preso, como uma amêndoa numa barra de chocolate, diz o livro. Eles passam o inverno antártico inteiro presos na banquisa, vivendo no navio como se fosse uma estação de pesquisa, jogando futebol no gelo e esperando a primavera soltar o barco. Mas a primavera traz o caos. O gelo começa a se mover e esmagar o navio. A descrição aqui é de arrepiar. O navio geme, as vigas estalam como tiros de canhão. No final de outubro de 1915, Shackleton dá a ordem inevitável: abandonar o navio. O Endurance é triturado e afunda. Eles estão sozinhos no gelo, sem rádio e sem esperança de resgate. A deriva. Agora a tripulação vira náufraga no gelo. Eles montam acampamentos improvisados nas banquisas flutuantes. Primeiro, o acampamento oceânico. Eles tentam marchar arrastando os barcos salva-vidas pesadíssimos, mas o gelo é um labirinto de cristas e neve fofa. Eles andam dias para avançar quase nada. Shackleton, o chefe, decide que o melhor é parar e esperar a deriva do gelo levá-los para o norte. A vida aqui é monótona e tensa. Comida racionada, frio de rachar e a incerteza total. Eles matam focas e pinguins para comer e usar a gordura como combustível. O acampamento Paciência. Eles montam o acampamento Paciência, o nome já diz tudo. Ficam meses à deriva numa placa de gelo que vai derretendo e diminuindo. A comida começa a acabar de verdade. Chega um momento triste em que eles precisam sacrificar os cães de trenó porque não tinham mais como alimentá-los e, sendo bem sincero, a carne dos cães virou comida para os homens. A banquisa onde eles estão começa a rachar e se desintegrar. Eles sentem o balanço do mar embaixo do gelo, sinal de que o oceano aberto está perto. É hora de lançar os 3 barquinhos salva-vidas, o James Caird, o Dudley Docker e o Stancomb Wills. Os barcos. Essa parte é pura adrenalina e sofrimento. Eles passam dias num mar revolto entre blocos de gelo assassinos e ondas congelantes. Ninguém dorme direito. As roupas estão encharcadas e congeladas no corpo. A sede é pior que a fome, porque a água salgada do mar voa na cara deles o tempo todo. Depois de uma luta insana contra correntes e ventos, eles avistam a Ilha Elefante. O desembarque é dramático, mas eles conseguem. Pela primeira vez em 497 dias, eles pisam em terra firme. Mas a alegria dura pouco. A Ilha Elefante é um rochedo deserto, varrido por nevascas, fora de qualquer rota de navios. Se ficarem ali, vão morrer de fome e frio. A decisão. Shackleton percebe que ninguém vai procurá-los ali. Ele toma a decisão mais ousada da história da exploração: pegar o melhor barco, o James Caird, que tem só uns 7,5 metros, e atravessar 1.500 quilômetros do pior oceano do mundo até a Geórgia do Sul para buscar socorro.
O carpinteiro, Chip McNish, faz milagres, aumenta as bordas do barco, cria um decast improvisado com madeira de caixas e sela tudo com sangue de foca e tinta-óleo. Shackleton escolhe 5 homens para ir com ele: Worsley, o navegador gênio, Crean, McNish, McCarthy e Vincent. O resto fica na ilha, vivendo embaixo de 2 barcos virados, rezando para o chefe voltar. A viagem do James Caird. Galera, isso aqui é épico. Durante 16 dias, esses 6 homens enfrentam furacões, ondas gigantes. Tem uma hora que Shackleton vê o céu clarear, mas não era o sol, era a crista branca de uma onda monstro. E frio que congelava a água do mar no decast do barco. Eles têm que quebrar o gelo com machadinhas para o barco não afundar com o peso. Worsley navega praticamente por instinto, porque o sol quase nunca aparece. Eles estão exaustos, com sede. A água potável tinha estragado com água salgada. Mas, contra todas as probabilidades, eles acertam a ilha. Eles desembarcam na baía de Heirakon, do lado desabitado da Geórgia do Sul. O barco está destruído. Eles estão trapos humanos, mas vivos. A travessia. O drama não acabou. As estações baleeiras estão do outro lado da ilha. O barco não tem condições de navegar mais. Shackleton, Worsley e Crean decidem atravessar as montanhas inexploradas da Geórgia do Sul a pé. Eles não têm equipamento de alpinismo, só uma corda e parafusos tirados do barco enfiados nas solas das botas. Eles escalam picos inexplorados, descem escorregando no escuro sem saber o que tem lá embaixo, numa cena de filme total, e marcham sem parar por 36 horas. Finalmente, eles ouvem o apito da estação baleeira de Stromness. Quando eles chegam na estação, o gerente mal os reconhece. Eram homens das cavernas, barbudos, sujos de fuligem e sal. Shackleton diz simplesmente: "Meu nome é Shackleton." O resgate. Shackleton não descansa. Ele tenta voltar para a Ilha Elefante 3 vezes com navios diferentes, mas o gelo bloqueia o caminho. Finalmente, na 4ª tentativa, com um rebocador chileno chamado Yelcho, ele consegue chegar à ilha. Quando ele se aproxima da praia, conta os bonecos pequenos na areia. 1, 2, 3, 22. Todos sobreviveram. Ele resgata todo mundo e cumpre a promessa de não deixar nenhum homem para trás. Resumo da ópera. Esse livro não é só sobre gelo e navios, é sobre liderança. O Shackleton manteve esses caras unidos e vivos no meio do inferno. Se você curte histórias reais que superam qualquer ficção, leia esse livro. É isso aí, pessoal. Se curtiram o resumo, deixem o like e se inscrevam no canal para mais histórias incríveis. Até a próxima!